Queridos amigos, queridas amigas, esse é um tema muito relevante, um tema que diz respeito a uma área que muitas vezes os espíritas não abordamos tanto. A expressão fé parece ser muito mais explorada por outros segmentos religiosos. A ideia de que a fé faz parte, por exemplo, de um tema recorrente nas tradições religiosas mais dogmáticas, mais convencionais, é por demais conhecido entre nós. E os espíritas, por estudarmos alguns temas muito relevantes, aliás, né, e colocarmos a caridade como sendo o centro das aspirações e das ambições, digamos assim, máximas, que não é sem justiça isso, a caridade é a virtude por excelência. A caridade é o elemento, digamos assim, de coroamento, porque é a expressão do amor no seu sentido mais evoluído, no seu sentido mais avançado. A temática da fé fica um pouco mais desconsiderada entre nós, não porque a caridade não mereça, não porque é injusto, mas porque a caridade é o foco maior, sem dúvida. Mas com o recurso, o instrumento e o acervo que o Espiritismo nos oferece, podemos entender de uma forma muito mais profunda a caridade e a fé, e entender a fé de uma maneira muito mais profunda do que até então a gente tem entendido nos segmentos religiosos de maneira geral, sem nenhum demérito, aliás, às abordagens religiosas, mas da mesma forma que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que resgata uma série de elementos profundos que ficaram com o tempo desconsiderados, né? Especialmente a questão da caridade, né? Que é o lema básico, digamos assim, o coração da doutrina do Cristo. Podemos dizer também que a fé, que mereceu abordagens em alguns momentos superficiais, em alguns momentos a fé foi analisada de uma maneira simples demais. O Espiritismo tem um conjunto de conhecimentos e de conteúdos, né? Um conjunto de informações que nos ajudam, que nos favorecem para entendermos também o que é fé no sentido profundo da palavra. O que é fé no sentido daquilo que fala os textos bíblicos e daquilo que fala, por exemplo, os textos mediúnicos, os textos espirituais. Porque ao longo dos tempos, a fé foi colocada como sendo, pelo menos do ponto de vista tradicional, como sendo associada à obrigação dentro de uma igreja, de uma instituição. Então a pessoa, por exemplo, reproduzir determinados rituais ou agir de acordo com os preceitos estabelecidos por uma instituição, aquilo era considerado um ato de fé. E assim foi considerado ao longo dos tempos, assim que a fé foi assim compreendida. E isso é algo muito simples para ser considerado. Apesar da caridade, repito, ser um sentimento dos mais abordados pelo Espiritismo, apesar da caridade ser o foco maior nosso, e por isso os espíritos também exploram esse tema e aprofundam, mas os espíritos não deixam de falar que a fé é um dos sentimentos sublimes até para o coroamento e a aquisição de uma caridade que seja mais sublime. Então não é uma coisa que a gente deva desconsiderar como sendo algo assim de só menos importância, ou compreender a fé no sentido assim que a gente tem compreendido ao longo dos tempos, no sentido convencional. Eu poderia dizer que a fé é um dos temas mais sofisticados da teologia, um dos temas mais difíceis, mais complexos, por incrível que pareça, da tradição religiosa. Porque quando a gente fala em fé, repito, a gente pensa na pessoa fazendo uma oração, a pessoa frequentando um culto, a pessoa cumprindo determinada obrigação, né, respeitando determinado ritual, em determinada prática religiosa, e a pessoa que faz isso é um homem ou uma mulher de fé.
Né? É assim que era considerado ao longo dos tempos. A verdade é que a palavra fé, e eu estou tentando dar um toque na nossa palestra aqui, um enfoque na nossa palestra aqui, de uma forma um pouco diferente, porque recentemente eu fiz uma abordagem sobre fé, e a gente gravou, publicou, e é um tema tão rico, tão cheio de nuances, que eu estou tentando seguir por um outro caminho, né? Percorrer um outro caminho, e até possibilitar aqui, se houver tempo, né? Um momento mais interativo, um momento mais de discussão, de diálogo, de perguntas, né? Porque a palavra fé tem vários sentidos. E antes de abordar o sentido mais conhecido, que é o sentido religioso, sem dúvida, o sentido religioso é o mais conhecido. Mas, para além do religioso, a gente tem o sentido civil, o sentido social, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um contrato, né? Uma negociação diplomática ou um acordo financeiro, o acordo, por exemplo, que a gente faz, o conchavo, com assinatura de documentação, com compromisso de prestação de serviço, de pagamento dos serviços, é um ato de fé. Né? Daí se diz, no sentido financeiro, do mercado financeiro, e também no sentido assim das negociações, né? De boa fé ou de má fé. Né? Quando a pessoa, por exemplo, se compromete com algum tipo de programação financeira, algum contrato que ele assina e assim por diante, né? Assim como a gente pode pensar aqui no sentido jurídico, a fé pública, né? Da fé pública, né? Que é essa ideia do indivíduo ou de uma instituição ter certa credibilidade, né? Por exemplo, um chefe de Estado, né? Um administrador, um político, né? Que tem uma fé pública, ou seja, uma presunção e uma premissa de que é uma pessoa que tem uma credibilidade, que passa credibilidade e, portanto, passa uma segurança jurídica a partir da sua pessoa, né? Ele encarna aquilo que ele administra e aquilo que ele está diante do qual ele está à frente, né? Isso é da fé pública, né? Mas eu não posso negar que eu estou falando esses conceitos só para dar uma ideia do quanto o tema é elástico, mas é claro que a fé no sentido religioso é aquele tema que a gente mais conhece, né? Mas mesmo no sentido religioso, a gente tem vários sentidos para essa palavra. E várias vezes essa palavra assume sentidos diferentes. A palavra fé, 2 letras apenas, é tão confusa no sentido religioso que a gente tem até hoje uma discussão que não é solucionada na teologia a respeito de uma carta de Paulo e de um escrito de Tiago, que parecem que os dois estão sendo aí opostos, estão apresentando pensamentos antagônicos em torno aí da fé cristã. E a gente vai examinar isso. Mas antes de abordar especificamente esse conflito, o termo fé, mesmo no sentido religioso, recebe às vezes vários sentidos a depender do contexto. Por exemplo, um homem de fé pode ser um homem apenas que abraçou uma crença. Ou um homem de fé pode ser um homem que frequenta determinado culto. Ou um homem de fé pode ser aquele que aderiu a determinado ritual. Então esse é um homem de fé. A fé no sentido geral religioso é associado a um sistema de crenças, né? É sinônimo de crença. Daí a ideia de que aquele que tem fé será salvo, né? Isso é mal entendido e a gente vai explicar isso aqui, né? Como se apenas pelo fato de eu crer em alguma coisa, tá tudo resolvido. Né? E não pode ser tão simples assim. Porque aquilo que eu acredito hoje, eu deixo de acreditar amanhã. E não pode ser tão simples assim. Mas no sentido geral, é assim que é compreendido no contexto religioso. A fé como sendo sinônimo de crença. Eu creio em algo, eu tenho fé. Então a gente tem pessoas, por exemplo, que têm crenças, sistema de crenças, mas diante de, por exemplo, vou problematizar. A pessoa, por exemplo, tem um sistema de crenças muito sólido, então ele tem fé naquele sistema de crença, ele acredita, mas diante de uma situação que abale ele, que gere sofrimento nele, ele se desespera e joga para cima todo o sistema de crença dele. Então veja, essa é uma fé no sentido da crença, mas essa fé no sentido de crença não deu a ele força
para ele enfrentar aquela intempérie, aquela dificuldade com galhardia, com segurança. Então, por quê? Porque crença tem a ver com algo que é intelectual. Quando eu falo que eu acredito em algo, é porque eu aceitei algo cognitivamente, intelectualmente. Eu aceitei no raciocínio. Não necessariamente eu aceitei emocionalmente. Eu estou dizendo que a crença é ruim? Não. A crença é importante. A crença é um dos aspectos da fé. Só que a fé não acaba na crença. A fé começa na crença. Esse é o problema. Porque ao longo dos tempos a gente reduziu a fé, e é por isso que eu chamei a atenção no início da palestra, para dizer que o espiritismo tem a contribuir também sobre a fé. Os espíritas às vezes não tocam no assunto da fé, ou a gente não toca muito no assunto, porque, não, a gente só vai falar de confiança no alto, ou então a gente vai ficar naquilo que as outras religiões já falam. Não, não. Se o espiritismo vem contribuir com as verdades espirituais, o espiritismo tem também ferramentas para iluminar o nosso raciocínio sobre esse assunto. A fé não acaba com a crença, começa nela. Não é que a crença seja ruim. Não, a crença é necessária até, só não é suficiente. Para entender a fé no sentido amplo, ou melhor, no sentido profundo da palavra. A fé é crença? É, mas não é só crença. A fé pode se manifestar em forma de crença? Pode. Mas esses são os passos iniciais da fé. É apenas uma parte da fé. É apenas uma parte da fé. Porque eu repito, o que eu acredito hoje, amanhã eu posso deixar de acreditar. E aliás, muita coisa que eu acredito eu vou mudando ao longo dos tempos. Quanta coisa que a gente acreditava que a gente deixou de acreditar ao longo dos tempos. Quanta coisa a gente reformulou em nosso raciocínio, em nosso pensamento. Então, fé não pode ser apenas acreditar. Eu creio, eu tenho fé. Tanto é que os sistemas religiosos entenderam assim que estabeleceram, de um modo geral, a ideia de que acredite em Jesus que você vai estar salvo. Tenha fé. E a fé, nesse sentido, é o seguinte. A fé, nesse sentido religioso tradicional, aceite a informação religiosa, aceite Jesus como o nosso Senhor, né? Não é assim que as religiões tradicionais trabalharam ao longo dos tempos. Aceite Jesus como nosso Senhor, que está tudo pronto. O resto, Ele que te salva. Porque o sangue dele vai salvar os nossos pecados. É assim, eu não estou criticando, viu? Se houver algum católico ou algum evangélico aí, eu não estou criticando, eu só estou falando daquilo que ficou ao longo dos tempos, ao longo da tradição medieval, né? Ao longo da cultura medieval. Então, ao longo da tradição religiosa, isso ficou muito presente, ficou muito forte, isso arraigado. E aqui para nós, vamos refletir. Qual é a pessoa que teve toda uma vida equivocada, que se permitiu todo tipo de liberdades e de licenças morais, no final da vida, já acamado, enfermo, moribundo, agonizando naquele período pré-agônico que antecede a morte, não vai aceitar uma extrema-unção, uma confissão, e sabendo que é só ele aceitar Jesus que ele está salvo e está tudo modificado. Qual é a pessoa, honestamente falando, que não vai aceitar isso? Que não vai aderir a essa proposta? Depois de toda uma vida larga de equívocos, é só aceitar e pronto, tá tudo solucionado. E tá tudo recuperado, tá tudo corrigido, tá tudo os erros que ele cometeu, os equívocos que ele gerou em relação às outras pessoas, tá tudo apagado como uma borracha, porque agora ele tem fé e a fé dele salvou. Olha, a religião estabeleceu desse modo a ideia de que tenha fé é o seguinte, abrace determinada religião. Então, nesse sentido, tenha fé seja religioso de tal religião que você vai ser salvo. Essa era a ideia que se fazia da fé. Dá para entender que o Espiritismo tem muito que colaborar com isso, né? E aí a ideia é o seguinte, a fé é o oposto da dúvida, né? Porque quem duvida não crê, e quem crê não duvida. Era esse raciocínio que se estabeleceu ao longo dos tempos. Então, se você acredita em Jesus, pronto, você vai ser salvo, você acreditou e assim por diante. E se você duvida, não.
Por outro lado, amigos, quando você vê a carta de Paulo nos Coríntios, a famosa carta que ele encerra falando que a fé, esperança e caridade são as 3 maiores virtudes, e que mais tarde a tradição católica apostólica romana colocou essas 3 virtudes como as 3 virtudes teologais. A fé, portanto, faz parte dessa tríade, né, dessa trindade das virtudes teologais. A gente começa a perceber que a fé não pode apenas ser sinônimo de crença. Aliás, segundo os melhores psicólogos e os melhores estudiosos das ciências cognitivas, as ciências cognitivas, elas têm a proposta de examinar a psicologia das crenças, né? As ciências cognitivas abordam muito isso e falam que a nossa crença acaba ditando o nosso comportamento, as nossas coisas, o nosso modo de funcionar. Mas não a crença nesse sentido que eu falei religioso, né? Mas como modo de funcionar internamente, né? Um modo de sentir. E essas abordagens científicas, cognitivas, vão dizer o seguinte, que a arte de crer é a arte de duvidar. A arte de crer é a arte de duvidar. Porque quanto mais eu duvido, mais eu questiono, mais eu fortaleço as crenças que devem ser fortalecidas e mais eu supero aquelas crenças que eram temporárias. A arte de crer é a arte de duvidar. Não é duvidar no sentido de ficar se atormentando existencialmente por tudo, transformando a dúvida num tormento. A arte de crer é a arte de duvidar no sentido de que ter fé não é necessariamente não ter raciocínio. Não é necessariamente não contestar. Ter fé não é ser fanático. Ter fé não é acreditar cegamente sem raciocinar. Se Deus deu a gente a capacidade de ajuizar, de refletir, é porque a reflexão não deve ser inimiga da fé. Aliás, na Idade Média se estabeleceu isso, né? Que o diabo tentava as pessoas através da reflexão. Né? Porque a reflexão era a tentação do diabo. Olha a que ponto chegou a interpretação religiosa. Né? Quando, na verdade, a reflexão é fruto da inteligência. E a inteligência é também concessão de Deus. Se Deus é a inteligência primária, nossa inteligência é efeito da causa primária. A causa primária é a inteligência suprema. As nossas inteligências não são causais, são inteligências de efeito, efeito da inteligência suprema. Logo, a nossa inteligência também é efeito da inteligência divina. Então, a gente vai percebendo como o Espiritismo vem colocar as coisas, né? E vem, inclusive, dizer que não o ver para crer de São Tomé, né? Mas o crer para ver, como dizem os modernos terapeutas, né? O crer para ver não é crer cegamente, mas é uma crença aqui, uma fé aqui que é o do idealizar. Né? A ideia de que os grandes missionários, eles visualizaram antes de provarem. Né? E depois provaram aquilo que eles tinham na cabeça. Né? Se a gente for parar para examinar a vida de Pasteur, por exemplo, ele visualizou primeiro o mundo microbiológico. E depois, porque não tinha microscópio, ele conseguiu provar. Né? Mozart, ele idealizava primeiro a música e depois ele concretizou em forma de arte. E assim por diante. Então, mas eu queria abordar o seguinte, na área religiosa tradicional, a gente tem um conflito que é o seguinte, existe uma passagem de Paulo, que Paulo diz que o justo será salvo pela fé. O justo será salvo pela fé. A expressão justo é uma expressão muito conhecida do povo judeu, porque Deus era justo, né? A lei era a justiça, né? O homem santo era o justo, o próprio Jesus foi chamado justo, Deus era o justo dos justos. Então, a expressão justo e a expressão justiça, na época de Jesus, não tem a mesma acepção que a gente dá hoje. Mas o que podemos dizer é que essa expressão de Paulo, o justo será salvo pela fé. Será que Paulo estava falando da fé no sentido de crença? Que o justo será salvo apenas por acreditar em alguma coisa? Apenas por crer em algo? Mesmo que aquela crença não modificasse a pessoa por dentro? Mesmo que aquela crença não mudasse a vida da pessoa para uma pessoa melhor? Torquemada acreditava de maneira fervorosa nos ideais que ele abraçava.
e levou muita gente para as fogueiras da Inquisição, como Carrasco da Inquisição. E assim outros fanáticos, hediondos, que desencadearam o horror através das crenças, acreditavam, mas as suas crenças não tornavam eles pessoas melhores, não transformaram a vida deles, não transformaram os seus sentimentos em pessoas melhores. Então a crença, que é o elemento intelectual, é uma expressão da fé, é um aspecto da fé. Mas será que Paulo queria dizer isso? Que o justo será salvo pela fé? E aí tem uma carta de Tiago, que Tiago vai dizer assim: a fé sem obras é morta. Aí a gente fica, e agora? Quem é que tem razão? E eu não estou brincando, não. Na religião há discussão disso. Os nossos irmãos protestantes, quando querem dizer que a caridade não tem tanta importância assim como os espíritas colocam, citam essa essa expressão de Paulo, que o justo será salvo pela fé. Aí vem outros que dizem, não, mas Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. E aí? Um diz que o justo será salvo pela fé. Basta a fé. E foi isso que foi construído em cima dessa carta de Paulo. Lutero, mais tarde, estabeleceu toda uma teoria que resgatava Santo Agostinho, uma teoria da predestinação, né? Que há pessoas que estão predestinadas, que serão salvas pela graça divina. Aí veio a teoria da graça, e houve uma discussão com Erasmo de Roterdã, e uma série de discussões na época, né? Muito profundas intelectuais, que eu não vou aqui aprofundar, sobre a predeterminação, né? A teoria da predeterminação, e assim por diante. Mas veja, de um lado, o justo será salvo pela fé. Paulo colocou. De outro lado, Tiago fala, a fé sem obras é morta. Para nós espíritas, e fica claro com o nosso conhecimento, com a literatura espírita que a gente tem aí, que é oferecida para nós, que não dá para compreender a expressão de Paulo como sendo apenas aí sinônimo de crença. O justo será salvo pela fé. Então, o que é que Paulo queria dizer com fé, para ele dizer que o justo será salvo pela fé? Aí eu consegui encontrar uma carta de Paulo, uma epístola de Paulo, em que a epístola aos Hebreus, há um trecho da epístola aos Hebreus, que Paulo diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Olha que a definição de Paulo não fica na crença, não fica em acreditar em alguma coisa. Se é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê, a gente está falando de esperança, esperança, e está falando em seguir, está falando em provar, ou seja, levar adiante alguma coisa que se espera, que tem esperança, e com o qual a pessoa se envolve, se compromete, a ponto da pessoa ter a certeza que se espera aquilo. Então não é uma crença, é algo que se espera e que se leva adiante. Nesse sentido, a gente pega a expressão fidelis ou fide, que é as expressões em latim que deram origem à palavra fé. Essas expressões, quando traduzida literalmente para o português, não significa crença, significa fidelidade. Fidelidade. Aí a gente começa a entender que o que Paulo dizia, o justo será salvo pela fé, não é uma fé no sentido de acreditar, é pela fidelidade. Ou seja, a pessoa que tem fidelidade, a pessoa abraça um compromisso. Pensa, por exemplo, na fidelidade a uma amizade, na fidelidade a um casamento, na fidelidade a uma relação amorosa, na fidelidade a um compromisso que se assume. Então, fidelidade, nesse sentido, a pessoa se compromete e paga o preço por isso, paga as consequências por isso. Então, quando a gente pega fé no sentido de fidelidade, a carta de Tiago e o texto de Paulo não são opostos. Na verdade, são complementares. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé no sentido de fidelidade do justo, que será salvo por ela, essa fé de fidelidade inevitavelmente gera obras. Gera obras.
produz frutos. A fé verdadeira salva o indivíduo porque produz frutos, produz obras. A obra é o mais importante, porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Por isso que o fruto é mais importante. Mas a energia da árvore, que faz a árvore sugar através da seiva o elemento da terra, que produz as reações químicas, a transformação de gás carbônico, a fotossíntese, que vai gerar o fruto, essa energia que se dá por dentro da árvore é a fé. A fé é essa substância que está em todas as coisas, como diz Emmanuel, no capítulo 6 da obra Pensamento e Vida. Emmanuel vai dizer que é a substância e é o mecanismo que opera em todas as coisas da existência. Note que Emmanuel então está dizendo que a fé é uma energia que está na própria vida, uma energia que está presente em todos os elementos, nas coisas da vida. Então a gente começa a perceber que fé no sentido de fidelidade, é aquela fé que produz frutos, produz obras, e por isso não é uma fé morta. Não é uma crença, como diz Tiago, fé sem obras é morta. Né? O justo será salvo pela fé, porque Paulo entendia a fé no sentido dessa fidelidade, desse compromisso que a pessoa abraça e leva adiante. E custe o que custar, a pessoa leva adiante. Aí a gente entende a fé dos mártires. Aí a gente entende. Esses mártires tinham crenças? Claro que tinha. Porque nesse pacote aí, a crença faz parte da fé. Mas eles não ficavam reduzidos a uma mera crença. Crer é uma coisa. Agora, ser fiel, para ser fiel a algo, eu não apenas acredito naquele compromisso, mas eu também me envolvo emocionalmente. Enquanto crer, eu posso estar apenas comprometido intelectualmente. Crer, eu acredito, racionalmente. Mas quem tem fidelidade, a pessoa que tem fidelidade, ela acredita, mas ela também está envolvida pelos sentimentos. E por isso que a doutrina espírita vem contribuir muito, amigos. Aliás, antes de falar sobre a doutrina espírita, há hoje em dia, nas áreas da ciência, uma espécie de ciência da fé. A neuroanatomia funcional, por exemplo, aquelas investigações do cérebro, com emissão de pósitrons, de fótons, todas aquelas investigações que levam o indivíduo a pensar, raciocinar, verbalizar alguma coisa, e ao verbalizar, ao raciocinar, ao fazer, determinada área do cérebro é ativada, começou-se a partir dessas experiências, dessas investigações que demonstravam ali as áreas associadas a determinadas funções, a fazer experiências com fé. Pessoas orando, pessoas meditando, budistas, rabinos judeus, sacerdotes católicos, pastores protestantes, pessoas envolvidas, portanto, nas práticas religiosas, e investigar o que é que acontecia no cérebro dessas pessoas, aonde é que ativava no cérebro dessas pessoas quando elas estavam em experiências religiosas. Particularmente os lobos frontais. Aliás, quem leu No Mundo Maior, obra do espírito André Luiz, em parceria com o sempre saudoso Chico Xavier, vai notar André Luiz mencionando que no futuro os lobos frontais serão melhor examinados pela ciência, porque ali estão as potencialidades da criatura, e quando o indivíduo conseguir utilizar todos os recursos dos lobos frontais, seremos quase que semideuses na Terra. Está lá colocado em No Mundo Maior, obra de André Luiz. Mas não apenas isso confirma André Luiz. Nós vamos ver pesquisadores como Michael Persinger, como Vilayanu Ramachandran, como Dana Zohar, como David Bohm, Stuart Huff e tantos outros que, examinando as áreas do cérebro com pessoas que estavam em experiências religiosas, perceberam a área da glândula pineal, conforme André Luiz havia anunciado em plena década de 40 na obra Missionários da Luz, essa área da glândula pineal, da epífise, se iluminar e produzir fótons. O fóton é a partícula que constitui a luz. O fascículo de luz, o raio de luz, é constituído de fótons. Portanto, literalmente, o cérebro da pessoa se iluminava
quando estava em prática religiosa, detectado inclusive pelos aparelhos eletrônicos, pelos aparelhos ali de captação magnética, de captação sensorial, demonstrando ali a excelência da obra de André Luiz e da doutrina espírita, que já havia antecipado essas colocações quando fala que a glândula pineal seria considerada futuramente como glândula da vida mental, da experiência da fé. Há uma dimensão cerebral associada à experiência religiosa, à experiência de fé. E mais tarde, o Dr. Jim Hammer, um engenheiro da genética, especialista em genética humana, que fez parte do projeto Genoma Humano, Jim Hammer vai, fazendo investigações em genética, detectar um gene chamado VMAT2, gene que ele chama o gene de Deus. E nesse gene de Deus, que ele chama gene de Deus, ele vai dizer que ali está a área genética associada à experiência do sagrado. A relação do ser humano com a experiência do sagrado, do transcendente, do espiritual. E de Rama vai dizer, ter fé em algo transcendente, ou ter fé em algo, é algo que está na constituição biológica do sujeito, genético. Agora, ter religião ou não ter religião é social. É social. Olha, Jim Hammer está falando uma coisa muito interessante. Porque ele está dizendo de outro modo o seguinte, quando Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão, a ideia de Deus faz parte de um ensino religioso específico? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. A ideia de Deus é fruto de algum ensino religioso convencional? Os espíritos respondem, não, vede os vossos selvagens, que não possuem ensino religioso nenhum e que escrevem na caverna ou que demonstram a ideia de algo espiritual acima deles. O que os espíritos estão dizendo é que o sujeito traz dentro dele, de maneira inata, uma ideia da divindade. Porque ele está marcado com aquilo. É uma marca que ele traz, é um arquétipo, para me utilizar de uma expressão de Carl Gustav Jung. É um arquétipo, ele traz essa marca do mundo espiritual, a ideia, a intuição de Deus, e não é fruto de um ensino religioso específico, mas ele traz isso dentro dele. Ora, o que Jim Hammer está falando é que tem elemento genético, tem um componente biológico associado à experiência do sagrado, do espiritual. Por isso que o Joana de Ângeles vai dizer que o ser humano é o único animal religioso. Isso é, o único animal que tem experiências espirituais, que tem consciência de si mesmo e consciência de Deus, consciência da própria morte, né? Nenhum animal sabe que vai morrer. O ser humano tem essa consciência, essa noção que vai morrer, essa noção que tem algo espiritual, algo sagrado. Por isso que o ateísmo, o materialismo, nunca construiu uma cultura. Nunca houve um país totalmente ateu. Nunca houve uma cultura totalmente ateia. Nunca houve uma cultura... Sempre houve fenômenos isolados por várias razões, por várias motivações, que vai ser difícil aqui a gente examinar o detalhe, cada detalhe aqui em poucos minutos, mas de fato, nunca houve uma cultura totalmente materialista, uma cultura totalmente ateia, e isso é de chamar a atenção. Por quê? Porque a crença, a tendência, a predisposição de acreditar, a predisposição de crer, faz parte de maneira bastante arraigada de uma genética, isso é, de uma constituição interna, já que o DNA e os cromossomos, os genes, são reflexos daquilo que o ser espiritual traz, está dentro do próprio indivíduo. Em outras palavras, querem ver uma coisa? Muita coisa que a gente acredita, a gente não pode provar. A gente está em epidemia, né? Em época de epidemia viral, de coronavírus, de pandemia. Eu tenho certeza que todas as pessoas desse grupo aqui nunca viram o vírus. Nunca trabalharam diretamente com o vírus. Nunca contactaram diretamente o vírus. Não provaram em laboratório a existência do vírus. Mas não duvidam do vírus por causa dos efeitos que ele está gerando
e por causa do relato de outras pessoas. A não ser que tenha alguém aqui no grupo que participe, que seja um profissional de laboratório e ainda assim que esteja trabalhando especificamente com pesquisa de Covid, ninguém de nós viu o vírus. Não podemos, portanto, provar, mas acreditamos nele. Né? A maioria de nós nunca viu uma bactéria, mas ninguém duvida da existência de bactéria. Muitos de nós, ou todos nós, não conseguimos ver a camada atmosférica, a atmosfera da Terra, as camadas da atmosfera. Mas, apesar de não ouvirmos e não podemos provar, nós sabemos pelo relato de estudiosos, de outras pessoas. Ninguém pode pegar, palpar, ou provar, ou ver a gravidade, a força da gravidade. Mas ninguém duvida dela. Boa parte das coisas que a gente acredita, boa parte das coisas que a gente concebe, a gente não provou, a gente não viu, a gente não verificou. E se a gente for alargar esse raciocínio, vou falar uma coisa que parece engraçada, mas é verdade. Quando você vai no restaurante e você pede uma comida, você não tem certeza se aquela comida não foi envenenada, por exemplo, pelo garçom, ou pelo cozinheiro, pelo chefe, né? Não dá para provar que aquela comida foi feita com asepsia, se o garçom não ficou chateado com você e não fez alguma coisa com o prato antes de chegar na sua mesa no restaurante, ou se, sei lá, você quando pega um ônibus, um avião, e ao se deslocar, o motorista do ônibus, o piloto de avião, não enlouqueceu e não quer se matar e matar todo mundo. Né? Você acredita que está tudo bem, mas você não pode provar. Quando você está dentro de uma casa, por exemplo, na casa ou num apartamento, você não tem, na maioria das vezes, com raras exceções, mas eu acredito que você não tenha a planta de engenharia civil estruturalista do prédio ou da casa para provar que você está seguro que o teto não vai cair na sua cabeça, que a estrutura da casa ou do prédio não vai desabar. Mas você acredita que está tudo bem, mas não pode provar. Você não tem um documento que prove isso. Então, boa parte das coisas que a gente acredita, a grande maioria das coisas que a gente acredita, a gente crê sem provar. É essa a ideia que Jim Hammer está colocando na sua obra. E o Espiritismo vem contribuir com isso. Por quê? Porque vem dizer que a fé é uma virtude como todas as outras, portanto, é uma virtude que se exercita da mesma forma que a gente tem o amor, a caridade, a paciência que se exercita, a fé é uma virtude que se exercita. E como é que se exercita a fé? No medo. Olha só que coisa interessante. Esse talvez seja a pedra de toque que o Espiritismo vem falar. Como tudo no Espiritismo tem uma dimensão evolutiva, e a dimensão evolutiva é uma das coisas que mais me admira no Espiritismo. É uma das coisas mais sofisticadas no Espiritismo. Se tudo segue um espírito de sequência, os próprios sentimentos humanos vão sendo construídos um em cima dos outros. Então a fé sai do medo. Porque é no medo que o indivíduo desenvolve a fé. É entrando em contato com o medo, é enfrentando os seus próprios medos que a fé aparece, que a fé desabrocha, que a fé cresce. Daí, essa ideia de que medo é uma coisa e fé é outra, no Espiritismo não é bem assim. Porque tudo segue o espírito de sequência. Porque as virtudes vão sendo conquistadas com base nos outros sentimentos anteriores. Tudo se aproveita dos instintos primitivos aos sentimentos superiores. Diz André Luiz, ainda no mundo maior, que a caverna e a taba mais tarde se estruturou lá. Que a arma e o avanço gerou mais tarde o diálogo e as negociações. Que tudo foi uma coisa gerando outra. Ora, o Espiritismo vem dizer que a fé surge do medo. Da mesma forma que a luz se faz necessária na escuridão. Da mesma forma que o perdão aparece diante da ofensa. Já imaginaram perdoar ou exercitar o perdão, ninguém se ofendendo? Como é que o perdão vai aparecer se não houver possibilidades dele ser exercitado? Já imaginaram treinar paciência sem haver motivos para ser paciente? A paciência aparece nos momentos onde há irritação, onde há ansiedade. Aí a pessoa paciente,
é que brilha. Aí a pessoa paciente que se destaca. A fé também aparece no medo. E assim aparece nos dias atuais, em período de pandemia, em período de epidemia, em período que a gente está vivendo. É nesses momentos que a fé se torna mais robusta. É nesse momento que a fé é trabalhada. Joana de Ângeles vai dizer que há uma fé natural e há uma fé construída. A fé construída é essa, racional, ou raciocinada, como diz Allan Kardec. Que é aquela fé que eu digo, olha, eu não tenho a planta estrutural dessa minha casa aqui, desse meu prédio. Mas a lógica, por raciocínio, por lógica, por uma série de motivos, eu não tenho motivo para crer que aqui vai desabar, etc. Ou seja, a fé não é racional. A fé é emocional. A fé é um sentimento. Sentimentos não são racionais. Mas a fé pode ser raciocinada. Ou seja, pode ser fortalecida pelos sentimentos. Então Joana vai dizer, a fé raciocinada, aquela que eu estou exercitando através da razão e do bom senso, e a fé natural. A fé natural é aquela que já foi construída em reencarnações passadas. É aquela que já foi exercitada em experiências anteriores. É uma fé que se torna robusta e forte porque se faz pequena. Isso que eu acho maravilhoso, né? Quando Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, ele não estava sendo apenas... ele não estava apenas pegando leve com a gente, sabe? A ideia de Jesus. Jesus não exigiu demais da gente, né? Não exigiu que a fé fosse grande, né? Não era essa a proposta de Jesus. Mas não era só isso. Não era só para ser generoso com a gente. Basta você ter uma fé do grão de mostarda. Não, é porque Jesus quis comparar a fé a um grão de mostarda, ou seja, a menor semente na época para a mentalidade da época, para dizer o seguinte, que a fé verdadeira se acha pequena. Porque se eu acho que minha fé é grande demais, já não é fé, é presunção. Essa que é interessante. Se eu acho que minha fé é grande demais, se eu acho que eu estou muito perto de Deus, é aí que eu me separo dele. Que eu me distancio dele, porque aí eu já peco pela falta de humildade. Como a fé verdadeira é humilde, ela é autoconfiante, mas ela é confiante no alto. Então, ela se acha pequena como um grão de mostarda. Ela se acha pequena. E é por isso que ela é grande. Porque ela se acha pequena. E é por isso que ela move montanhas. Ela justamente move montanhas porque ela se acha pequena como um grão de mostardas. Por isso que Emmanuel, repito, vai dizer na obra Pensamento e Vida que a fé, diz ele, ipsiliteris. Ele vai dizer, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que a fé, no sentido espiritual da palavra, não tem dicionário que possa definir. E aí ele começa a tentar definir por comparação. Ele vai dizer, é uma energia da vida, está presente em todas as operações da existência, e está, por exemplo, atuando no cristal. Olha o que ele diz, no cristal que se fratura e que mais tarde se recompõe, ou na árvore que é decepada e que mais tarde se refaz. Por detrás disso existe a fé. E ele conclui dizendo assim, o próprio hábito de se alimentar, sentar na mesa para comer, é um ato de fé, diz Emmanuel. Porque é um ato de confiar no aparelho digestivo. O homem, diz Emmanuel, quando senta na mesa para comer, para se alimentar, ele está confiando que o seu sistema digestivo dê conta daquele alimento. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Mas que dê conta daquele alimento, né? Que consiga digerir aquela comida. E esse é um ato de fé, porque você não tem certeza se vai digerir, se você não vai ter uma reação ruim, né? Intestinal, digestória, né? Mas ele fala isso, né? Então, e ele conclui nem o Consolador quando ele diz assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou, olha o que a gente falou durante toda a palestra, ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Emmanuel está dizendo que ultrapassa a crença religiosa. Ter fé, repito, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina
da personalidade. Então, aí você entende a fé de um São Francisco de Assis. Aí você entende a fé de um Chico Xavier. Aí você entende a fé de uma Teresa de Ávila. Essas pessoas tinham, como diz Joana, uma confiança irrestrita no alto. Então, elas não se sentiam sozinhas. Elas se sentiam amparadas pelo alto. Mesmo nas maiores dificuldades, se sentiam amparadas pelo alto. O alto estava dando conta delas. E elas se entregavam. A fé é uma entrega. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Veja que a fé é muito mais profunda do que a gente imagina. A fé é uma entrega. Quando você vê esses exemplos de entrega total, ali estamos diante de um ato de fé. A fé é muito mais que crer em alguma coisa. É se entregar a algo. É se doar. Se doar. Porque doar é uma coisa, mas se doar vai além. Porque doar, eu dou um objeto, eu dou uma coisa, eu ofereço algo. Mas se doar é se dar. É se dar, que é mais precioso. Por isso, amigos, a fé está colocada lá no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, como virtude basal, virtude básica, para a sublime virtude da caridade, sem a qual, esse é um trecho do Evangelho que eu demorei muito para entender, sem a qual a caridade não encontra a sua feição sublime. E eu fiquei pensando, o Espírito quer dizer então que o indivíduo que não é religioso não pode ter caridade? Não, não é isso. É porque caridade pressupõe dedicação. Caridade não é apenas um momento isolado. Um momento isolado todo mundo pode fazer. Um momento assim isolado de generosidade, dá uma cesta básica, dá um remédio. É caridade? É, mas é um momento isolado. Mas caridade, no sentido mais profundo, tem a ver com dedicação constante. E para alguém se abnegar, para alguém ter dedicação constante, precisa ter alguma fé em alguma coisa. Mesmo que não seja a fé na religiosidade, seja a fé no ser humano, seja uma fé social, seja a fé no potencial da criatura, para alguém sacrificar suas horas, sacrificar a si mesmo e se dedicar a uma causa, é porque tem fé em alguma coisa, acredita em algo e leva esse algo adiante.